Graça e paz, igreja. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Irmão, eu espero do fundo do coração de que você realmente esteja bem. De verdade. Eu espero que você esteja em segurança, que a sua família esteja em segurança, que os seus amigos estejam bem. E eu falo isso, irmão, do fundo do coração mesmo. Porque eu tenho tido a necessidade de buscar notícias boas, né? De buscar notícias de pessoas que têm se sentido bem. Essa semana mesmo, o Senhor foi muito bom com a minha família. Ele permitiu que meus tios voltassem para casa, para que eles descansem em casa, depois de um diagnóstico positivo de coronavírus. Eles estão curados. E tantos outros aí, irmãos, que graças ao Senhor e aos esforços de muitas pessoas, têm sido curados, né? Na nossa igreja mesmo, nós temos alguns exemplos. E isso só mostra para nós que o Senhor, Ele é maravilhoso e que Ele nunca vai nos abandonar. Isso só tem mostrado para mim ainda mais que as promessas do Senhor, elas duram para todo sempre. E realmente, irmão, é maravilhoso falar isso, né? Que mesmo quando a situação está muito ruim, muito precária, nós temos um Deus que é onipresente, onipotente e onisciente. E que está sempre disposto a nos ajudar. Então, meu amado, você está passando por um momento fácil, está bem, está muito bem, glorifica o Senhor. Amém, Senhor? Obrigado. Está passando por uma situação meio complicada, mas já está melhorando, Senhor? Obrigado. O Senhor está fazendo a situação melhorar. Irmãos, está numa situação difícil. Glorifica o Senhor também. Senhor, olha, eu vou passar por essa situação porque o Senhor está comigo. Amém? Amém, irmãos. Essa semana eu tenho lido muito, irmão, sobre afastamento, né? Sobre pessoas que têm se afastado por conta do isolamento. Eu acho que na nossa vida cristã, e quando eu falo vida cristã, tem alguns irmãos que vão saber muito melhor que eu, porque estão nisso há mais tempo, a gente tem altos e baixos, né? Algumas pessoas comparam a vida cristã a uma caminhada. Vão falar que a gente vai ter diferentes terrenos, a gente vai passar por asfalto, pedra, buraco, subida, descida e várias outras coisas. E tudo isso vai influenciar na forma como nós nos posicionamos, na forma como nós cremos, na forma como nós respondemos, né? E durante esse período de afastamento, de isolamento social, algumas pessoas têm literalmente ido para fora daquilo que o Senhor tem planejado para a nossa vida, né? E quando eu digo algumas pessoas, irmãos, eu falo qualquer um, tá? Eu falo da minha vida porque eu já passei por isso também. Já tive essa experiência. E chega um ponto que nós, infelizmente, não chegamos mais como voltar, né? Tudo isso por quê? Porque nós não buscamos o Senhor constantemente, né? A palavra de Deus, ela vai dizer que o nosso corpo, ele tem uma batalha interna, né? Diária. Então, a carne e o espírito batalham lado a lado pelo domínio diariamente. E quem vence, irmãos, logicamente é aquele que se alimenta com maior frequência, né? Então, muitas vezes nós não alimentamos o nosso espírito diariamente. E é isso que vai causando aí diversas falhas dentro do nosso organismo, né? A gente vai literalmente se perdendo, né? E um grande exemplo de uma pessoa que estava no auge, estava com tudo na época, mas que acabou falhando porque deixou um sentimento, uma emoção tomar conta da vida dele, o medo, foi um cara chamado Elias, né? Elias foi um grande profeta e por conta de uma ameaça de uma rainha chamada Jezabel, ele ficou tão apavorado que ele se escondeu, ele sumiu. Tanto que quando Deus pergunta para ele o que ele está fazendo, ele fala: Senhor, eu prefiro que o Senhor me mate, eu não fui melhor que os meus antepassados, né? E o Senhor fala para Elias: Elias, não, cara, eu tenho um propósito para você, eu tenho um projeto na sua vida, e você vai executar, Elias, sai daí, né? Mas assim, irmãos, como assim? Elias passou por esse problema? Passou, irmão. E o pior, ele tinha acabado de viver uma das maiores experiências da vida dele com Deus. Ele tinha acabado de fazer pegar fogo no molhado. Ô, irmão, pegar fogo no molhado. É, fogo no molhado. Se vocês forem ver, está lá em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16. Uma história maravilhosa. Então, irmãos, nós não podemos depender de picos espirituais. Nós não podemos depender daquelas reuniões que a gente chega: nossa, meu Deus, esse acampamento foi demais. Nós precisamos, irmãos, buscar o nosso Senhor constantemente. A Bíblia não diz que nós não precisamos ter medo,
A Bíblia não fala, vocês nunca mais vão ter medo, não. Mas a Bíblia diz que mesmo em situações de medo, aquele que realmente conhece o abrigo do Santíssimo, ele deposita a esperança dele lá. Amém, irmão? Então, irmão, independente da situação que você está vivendo, o nosso Deus, ele era Deus, ele é Deus e ele vai ser Deus para sempre. E o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. De que promessa eu estou falando? Esse Deus, irmãos, ele prometeu lá para Abraão: Abraão, sai do conforto da sua casa e vai, que eu vou te mostrar uma terra. Ele chegou para Moisés e falou: Moisés, eu vou tirar o povo do Egito e você vai lá. Ele chegou, irmãos, para tantos outros, falou para Josué: Josué, você vai ser vitorioso nas guerras, Josué. Você vai ser. Samuel, eu nunca vou te abandonar. Falou para Davi: Davi, enquanto existir Israel, vai ter um descendente de Israel que vai ser o grande rei, e da sua linhagem vem o grande rei. E ainda assim, irmãos, depois de tudo isso, ele ainda prometeu que ia nos mandar o que faltava, que era a salvação. Então, esse mesmo Deus que prometeu tantas coisas, como se já não fossem suficientes, se fez carne, nasceu, cresceu, estudou, obedeceu, trabalhou, ensinou, morreu e 3 dias depois, irmãos, ressuscitou. E esse Deus, ele tem reinado. Ele tem reinado. Ele não levantou e foi tirar umas férias em Jericoacoara. Não, irmãos. Deus subiu para o trono porque ele precisava governar. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus que nós professamos a nossa fé. Então, meu amado, independente dessa situação ruim, o nosso Deus tem nos guiado para fora dela. E eu tenho certeza, certeza absoluta, irmãos, que em breve, quando a gente estiver junto, a gente vai poder dividir vários testemunhos que vão falar sobre como nós passamos por isso e sobre como Deus nos supriu diariamente. Então, meu amado, continua forte, não desiste, continua buscando Deus. Como Deus disse lá em Deuteronômio, ser forte e ser corajoso, porque Ele tem grandes projetos pra gente, e independente da situação, nada, na terra, no céu, das posteridades, nada pode nos separar do amor desse Deus. Afinal de contas, Ele é o Deus do amor, irmãos. Então, meu amado, que o Deus da esperança te abençoe com toda a paz que é incompreensível na nossa cabeça, aquela que excede todo o entendimento. Que essa paz seja dada pelo Senhor para a sua vida, meu amado. Deus abençoe você.